Então, o acidente do Mamonas Assassinas teve uma falha de comunicação. Por quê? Porque é passada uma informação, o piloto responde outra coisa e não existe uma solução ali do problema na hora. A torre não fala que ele tá errado? A torre entende outra coisa, dá outra informação, o cara entende outra coisa, faz outra coisa, e aí ali começa todos os elos. Entendi. Não é só isso, né? Antes já aconteceu um monte de coisa errada. Mas ali um erro de comunicação leva a é um dos fatores que contribuíram para aquele acidente. Então, tem bafômetro, alguma coisa pro piloto? Você viu isso aí, né? Se o piloto pode voar mamado ou não? Como não, não pode. Não, isso a gente sabe. A gente sabe. Mas o cara consegue entrar no avião mamado? Ou tem algum tipo de teste? Existem testes que são feitos. Esses testes Mas não voa a voo. É aleatório. Ah. Aleatório. Mas assim, já foram pegos alguns, e é isso que eu acho interessante também. A imprensa fala assim, piloto foi pego bêbado na hora que entrou no avião. Pô, legal, o sistema tá funcionando. Não pode pegar ele bêbado depois que já pousou no outro lugar. Quando pega ele antes, tá tudo certo. Como é que se regula isso? Mesmo que ele, assim, você não saiba, né? Não precisa passar bafômetro. A própria tripulação entrega. Pô, não vou voar com um cara que eu tô sentindo um bafo. Onde que é o... Onde que voa aqui? Vamos lá. Vamos lá. Aí os caras falam, ih, velho. Então o sistema funciona assim. Ninguém vai cobertar um negócio desse, Não, né? não tem isso. É uma coisa pra droga, né? Pra droga tem também, assim, cabelinho, faz aquele testezinho. Dos últimos 6 meses, se o cara... Porque tem o filme lá, né? Foi numa marihuana, o teste pega. Filme do Denzel Washington. Denzel Washington, Que ele salva a galera, mas ele passa no cocaine. Exame toxicológico. Fala, Kratos. A Ana Campbell. Se a gente fizesse bafômetro aqui Ixi, pra operadores, hein, Kratos? eu tô limpo. É mesmo? Tá Fazer bom. um teste pra saber. A Ana Campbell, ela tá... Reparo que os pilotos sempre passam um comando um para o outro, fraseando, e o outro respondendo de forma clara. É assim hoje porque houve algum acidente aéreo pela falta de clareza entre os pilotos? Sim. Sim. A comunicação tem que ser efetiva. Se eu falo pra você, pô, aperta isso aqui, e você não entende, aí você pode apertar esse aqui, mas eu falei que esse aqui, aperta do lado direito, aí você, pô, mas o meu direito ou o direito dele? Então, tem que repetir? Tem que ser claro, Então ele fala assim, aperta o direito, aí você, apertando o direito. Então você repete o que eu te pedi, aí eu entendo que você entendeu o que eu falei. Entendi. Então isso é comunicação efetiva. Isso aconteceu acidentes no passado em que faltou assertividade ou faltou comunicação mesmo. A falha de comunicação leva a acidentes. E a aviação criou esse negócio que é o cotejar. Você passa a informação, a torre passa a informação para o piloto. Táxi via Alfa Bravo e Charlie, ponto de espera, torre 118.8. Tá. Aí o piloto vai repetir. Táxi via Alfa Bravo e Charlie no ponto de espera, torre 118.8. Então... Não posso só mandar entendi. Ciente. Antigamente assim, ciente. Ciente do quê? Roger, em inglês, Roger. Não existe mais isso. Você não pode mais falar ciente. Você repete o que foi te dito. E aí acontece 2 coisas importantes. Primeiro, a torre mandou informação. Quando ela escuta de volta, ela sabe que a informação que ela passou foi correta e que o cara entendeu o que ela passou. Entendi. Então, o acidente do Mamonas Assassinas teve uma falha de comunicação. Por quê? Porque é passada uma informação, o piloto responde outra coisa e não existe uma solução ali do problema na hora. A torre não fala que ele tá errado? A torre entende outra coisa, dá outra informação, o cara entende outra coisa, faz outra coisa, e aí ali começa todos os elos. Entendi. Não é só isso, né? Antes já aconteceu um monte de coisa errada. Mas ali um erro de comunicação leva a é um dos fatores que contribuíram para aquele acidente. Então, mas hoje em dia, o que aconteceria nessa comunicação seria diferente? Seria diferente. Você tem que resolver o conflito na hora. Então, hoje em dia tem muito mais treinamento para essas coisas. E são treinamentos que são de reciclagem, assim. Todo ano o cara tem que fazer um curso de fatores humanos.
Todo ano ele sabe os 12 fatores que causam acidente. E falta de comunicação é um deles. Qual é a rede de segurança? E aí você implementa. E aí, além disso, existem os SOPs, que são os Standard Operating Procedures. Que cada componente da aviação tem o seu. E aí você é treinado naquilo e vai fazer aquilo. Entendi. Aí existe o tempo de descanso de tripulantes, de controladores de tráfego aéreo. Eles só podem trabalhar, sei lá, 45 minutos, 1 hora numa posição, aí tem que trocar, aí tem que descansar, Então é muito mais controlado hoje em dia. O Ed, ele tá perguntando qual que é o protocolo de informações aos passageiros em último estágio do acidente. O que é dito? Não sei. Não sei nem se é dito alguma coisa. Porque quando dá tempo de preparar, quando é por exemplo, você vai fazer um pouso sem trem de pouso, é um pouso de impacto. Então você prepara a cabine para aquela situação, e aí tem toda uma comunicação do que você vai fazer, os comissários vão te explicar, vão te colocar numa posição de impacto, tudo isso é preparado. Quando acontece um evento como esse que a gente viu, que é muito rápido, apenas 1 minuto, não tem muita coisa que eu acho que dá para falar, assim. Os pilotos estão tentando resolver um problema que eles nem sabem qual que é ainda. O cara perguntou uma coisa também que eu acho, não sei se essa resposta é rápida ou... Quem que definiu e por que não é A, B, C? Você falou de Bravo, Charlie, essas coisas. É para ser pro mundo inteiro a mesma coisa. É um padrão que alguém foi se criando. Então, na verdade, esse alfabeto fonético já é para combater um erro de comunicação. Porque se eu te falar assim, ó, segue pela B, pela D, e aí ele falou pela B de bola ou C de... D de dado, eu entendi BB ou BD. Entendeu? Aí já começa o erro de comunicação. Então foi criado há muito tempo atrás um alfabeto fonético em que alfa começa com A em todas as letras, em quase todas as línguas. Aqui no Brasil, acho que só uma letra que não faz parte do alfabeto fonético, por exemplo, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, você já sabe, Golf é G, Hotel, Lima, Índia e vai. Tudo começa com L, mas quando chega no X, o X é um nome em inglês, é X-Ray. Então o X pra gente é a letra E, mas todo mundo tá acostumado, X-Ray. X-Ray é X, tá. Entendeu? Porque o E é Echo. Echo, Echo. Bravo, Isso. Charlie. E aí o X-Ray é a única Isso que não tem... guerra, em tudo, os caras usam pra tudo. Ele é universal. Muito... Japonês falando com a mesma coisa. Alfa, Charlie. Só muda a entonação, né? Alfa, Charlie. Já deve ter rolado muita má interpretação. Má interpretação. Isso. E aí, se a gente não consegue definir se é B ou D, num rádio, porque o rádio, né, você tá comunicando por ondas de rádio, então tem interferência. Aí você cria o fonético, que aí não tem erro. E até tem a fraseologia padrão mesmo, tem até uma maneira de falar determinadas... Sério? letras. Não é só bravo? Aí, porque a gente vai falar bravo, mas o americano fala bravo. Mas continua sendo B. Entendi. O Felipe, ele tá pedindo pra você falar do caso Boeing Anti-Stow que ocorreu. Boeing? Anti-Stow. Anti-Stow? Não, isso aí vai... Ele tá falando do MCAS, do 737 MAX, provavelmente. Um mecanismo de anti-stall, para evitar que o avião perca a sustentação. Mas aí não... vai ser muito longo. Tá. O Davi, ele tá perguntando como que é a escala de trabalho dos pilotos e da tripulação. Se influencia em alguma coisa. É tudo regulamentado. Existe um regulamento de quantas horas eles podem voar. Desde o horário que ele se apresenta até o horário que ele corta o motor e tudo mais. Quando é que começa o descanso, quando é que não começa. Tudo isso é muito bem regulamentado. Sim. Do mecânico também quantas horas você pode trabalhar. Então existe um regulamento só para isso. E recentemente aconteceu um fuzuê, porque a ANAC quis padronizar o tempo de voo dos tripulantes no Brasil do que é feito lá fora. Que lá fora, acho que eles podem trabalhar até 14 horas de jornada. E aqui no Brasil,
eu não sei se é 13 ou 12, alguma coisa é? assim. Como eu sou tripulante, eu não sei, me desculpem os tripulantes, mas é 12 ou 13. E só essa 1 hora a mais já seria muito complicado, porque, tipo, o trânsito aqui em São Paulo não é igual o trânsito em Miami, que o cara chega no aeroporto, daqui a pouco ele tá no hotel descansando. Aqui, pô, o cara às vezes pousa em Guarulhos e tem que ir em um hotel na Avenida Paulista. Cara, 2 horas, sendo que ele teria 30 minutos para chegar. Então, 1h30 ele já passou dentro do ônibus, descansando, sendo que ele tá trabalhando ainda. Então, não foi para frente esse negócio. Mas é muito bem regulamentado essa questão de escala. E isso é uma das coisas que o CENIPA olha também. Normalmente no relatório vem lá quantas horas ele trabalhou antes do acidente, qual foi o tempo de descanso antes do acidente. Porque se houve fadiga, isso é indicado. O CENIPA, para vocês terem uma ideia do nível avançado, eles conseguem definir pelo tom de voz de uma comunicação, como é que a pessoa está falando, se ela está em estresse elevado ou não. Pelo tom de voz, é ciência forense mesmo. Caramba. Eu acho que foi o Vitor que perguntou aqui por que às vezes os comissários pedem para fechar a janela do avião. Deixar aberta, aliás. Deixar aberta? É. Porque, como eu falei antes, a aviação ela é muito segura, mas não é infalível. Então é assim, se você vai decolar um avião, e aí estourou um pneu, o avião sai da pista de noite, e aí na hora que ele saiu da pista, começou a pegar fogo aqui do lado direito. Então você não vai evacuar o avião pelo lado direito, você vai evacuar ele pelo lado esquerdo. Se todas as janelas estão fechadas, o tripulante não vai ver que está pegando fogo aqui, vai liberar uma evacuação para esse lado, aí pode machucar pessoas. Por essa razão se pede que em pousas e decolagens as janelas estejam abertas, que é para se poder ver o que está acontecendo do lado de fora, se for necessário.